Rei da criação, da terra, céu e mar, fez no céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de Paz, irmãos e amigos que nos acompanham em mais um culto online aqui da Igreja Batista de Vila Pires, localizada na Rua Caravelas, número 371, Vila Pires, Santo André, São Paulo. Para nós é motivo de gratidão a Deus chegarmos até vocês mais uma vez com esta reunião, que mesmo que seja de forma virtual, é toda dedicada a Deus. E esperamos que você fique atento a tudo o que acontecerá neste culto e que Deus renove suas forças. Deixe um texto na palavra de Deus que está em 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais este culto online, ó Deus, que irá se iniciar, ó Pai. Ó Deus, que cada irmão, cada amigo que está ouvindo essa palavra, ó Deus, possa, ó Deus, recebê-la, ó Deus, como um cheiro suave, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha falar ao coração de cada um aqui que está ouvindo a palavra do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado conosco, Pai. Ó Deus, nós desejamos, ó Pai, que em breve nós possamos estar de volta, ó Pai, com os nossos irmãos presencialmente, ó Deus. Mas enquanto isso não é possível, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada um em seus lares, Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor por nós, ó Pai. Essa oração que eu te faço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação pra todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu,
por meus pecados a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e Ele é meu. Comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais culpa ou medo atroz, este é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Cante conosco a criação. A criação do nosso Deus, todo ser que respira louve. Dos confins da terra teu povo se levantará, cantará. Dos montes e vales, das praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, 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 que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Vamos dizer, a criação do nosso Deus. A criação do nosso Deus, todo ser que respira louve. Dos confins da terra teu povo se levantará, cantará. Dos montes e vales, das praias distantes, o
chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem, 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 e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Cantará. Nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória. Digno de toda glória, honra pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda glória, honra pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Louvem, 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 e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. A ti Jesus cantará. Meus irmãos, mais uma vez, neste culto, temos o privilégio de, com alegria, consagrar os nossos dízimos e ofertas. Como sempre temos aqui aprendido, é uma maneira de cultuarmos ao Senhor também, com os bens que Deus nos tem outorgado como bênçãos. Eu leio para vocês em Ageu, capítulo 2, verso 8, diz assim o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O resultado, meus irmãos, da contribuição do dízimo na vida do crente, primeiro, traz bênçãos para a nossa vida. Muita ênfase tem sido dada, obviamente, às bênçãos materiais provenientes da prática do dízimo. E eu não duvido disso, não. Tenho experimentado isso na minha vida. Não duvido de que elas sejam mais reais em nossas vidas. No entanto, não devem ocupar o primeiro lugar, né, em nossa mente, em nosso coração. As maiores bênçãos advindas de dar o dízimo são de natureza espiritual. Aquele que der o dízimo pode não receber bênçãos materiais. As espirituais, entretanto, nunca, jamais irão falhar. O dízimo torna o crente mais interessado e ativo no trabalho de Deus através da igreja da qual faz parte. Em geral, os membros mais ativos da igreja são aqueles que contribuem. Isto é natural. Jesus mesmo disse que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando alguém está dando do seu dinheiro para uma causa qualquer, está interessado no progresso, no desenvolvimento dessa mesma causa. Alistar um crente como contribuinte regular é alistá-lo para as atividades da igreja. Quanto mais fiel der, mais com certeza ele cooperará. E há muitos outros motivos pelos quais
devemos dizimar com fidelidade, não é? O dízimo desperta no crente o zelo pela obra missionária, contentamento da igreja, a igreja se sente alegre, satisfeita, vendo que há provisão necessária para as realizações da qual ela tem a responsabilidade, não é? A palavra de Deus diz: fazei prova de mim. Faça a prova do Senhor, para ver as bênçãos que advirão sobre a sua vida, principalmente as bênçãos espirituais, que é o que mais conta, mas também não podemos descartar as bênçãos materiais com as quais Deus tem nos abençoado. Nós vamos orar ao Senhor. Você pode ver no visor do seu aparelho, não é? A instituição bancária, o número da conta, Banco Itaú, aonde você deve consagrar o seu dízimo e a oferta missionária. Se porventura você não pode ir a instituição bancária, comunique-se conosco, sempre haverá alguém de confiança da igreja que poderá ir ao seu encontro para retirar o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos orar agora com nosso irmão Fernando, agradecendo os dízimos e suplicando a bênção de Deus sobre todos os irmãos, sobre a igreja. Oremos. Amém. Santo Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade de contribuir com a casa do Senhor, aonde serão dedicados, ó Deus, os dízimos, as ofertas, para o trabalho, ó Deus, da igreja. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada um que está contribuindo, ó Deus, que esse montante, meu Pai, possa também suprir as necessidades diárias aqui dos trabalhos da Casa do Senhor, da Igreja Batista de Vila Pires, e também as demais necessidades, ó Deus, porventura, que estejam no dia a dia. Abençoe, meu Pai, também cada um que está contribuindo, que o Senhor possa abençoar espiritualmente, principalmente, cada um que vai ofertar, meu Pai, cada um que vai dizimar aqui na sua obra, Deus. Muito obrigado por tudo. É a oração que nós deixamos diante de Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar juntos o hino 329, Cantor Cristão, Conta as Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires os outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás
Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Sejam todos bem-vindos a mais este culto online. Ainda não podendo nos reunir presencialmente, estamos usando da tecnologia para divulgar os cultos, a mensagem, enfim, do Evangelho do Senhor Jesus, a fim de que a igreja, mesmo não reunida, possa ser suprida nas suas necessidades espirituais. É por isso que assim estamos procedendo. Eu vou ler em Lucas capítulo 18, versículo 8, palavras do Senhor Jesus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. O tema escolhido para esta hora, meus irmãos, é o cristão globalizado. Todos nós sabemos e percebemos isto com muita facilidade, que o mundo tem mudado, e tem mudado numa velocidade impressionante. As distâncias têm sido encurtadas a cada dia. O homem até já se prepara para morar na Lua, dizem os cientistas. O mundo tem se tornado tipo uma ilha, mas que deixa quase 7 bilhões de habitantes como naufragos em ilhas desertas. Alegra-nos saber, meus irmãos, das mudanças, do avanço da ciência, do avanço da tecnologia, da industrialização, da comunicação. Isso nos traz alegria e até mesmo alguns benefícios. Mas preocupa-me sobremaneira a influência desse fenômeno na vida cristã, pois tem produzido muitos cristãos globalizados. O cristão globalizado é um consumidor de culto. O que é isso, pastor? Consumidor de culto? Há pouco tempo não se via crentes frequentando cultos em outras igrejas. Eles eram fiéis, eles eram leais na sua permanência na sua própria igreja. Mas hoje tem se tornado muito comum o consumismo de cultos, e eu vou mencionar alguns aqui. Culto da bênção na igreja tal, tarde do milagre, culto do corpo vivo, culto dos empresários, culto de libertação, culto de vitória, culto do amor para conseguir namorado, e assim sucessivamente. E ainda, paz, meus irmãos, tem as famosas correntes, corrente de oração dos desvalidos, já ouviu falar disso? Corrente de oração dos desempregados,
corrente dos viciados, corrente dos endividados, dos divorciados e até dos desviados. Por que os crentes hoje têm se tornado consumidores de culto? Dessa diversidade que eu citei aqui para os irmãos, e isso ainda é pouco. Porque eles, apesar de estarem como membros em uma igreja, frequentam tantas outras igrejas regularmente. Por quê? Será que em suas próprias igrejas Deus não opera? Deus não está presente na sua igreja? Eu conheci um crente assim. Ele já estava como membro em 2 igrejas, e eu não sei como ele conseguia, mas frequentava regularmente as 2 igrejas. Meus queridos irmãos, nesse mundo globalizado, a igreja é desafiada a produzir cultos para o consumo dos seus clientes. É o fenômeno da globalização que predomina a lei da oferta e da procura. Certa ocasião, transitando por uma rua num dos bairros da nossa cidade, havia uma placa colocada em frente a um desses templos, dessas muitas igrejas, na calçada, que anunciava para as pessoas adentrarem ali, porque o dízimo ali era 8% e não 10%. Predomina a lei da oferta e da procura. Igreja, você decide. Ou produz cultos para o consumo, ou vai perdendo os seus consumidores. Esse é o grande desafio para a igreja hoje. Ou a igreja cai na graça dos seus frequentadores, dos seus consumidores, ou pouco a pouco ela vai perdendo-os. O crente globalizado é um crente eclético também. Aquilo que eu chamo de eclético religioso. Reúne em si uma grande variedade de tendências religiosas e doutrinárias. É uma verdadeira salada de doutrinas e pensamento. Muitos crentes globalizados afirmam sua fé em Cristo, mas não abandonam seus amuletos, não é? Suas imagens, suas pedras e suas pirâmides, etc. e tal. Conheço muita gente assim. Chegam até a falar em línguas e dizem ter sido batizados no Espírito Santo, mas não largam o seu santo de devoção. Isso é muito comum no movimento carismático católico do tempo em que estamos vivendo. Dizia o doutor Aníbal Pereira Reis, ex-padre católico convertido a Jesus, ele se referia a esse movimento carismático a pentecostais católicos. Ele disse: pode uma coisa dessa? Pentecostais católicos? Porque a prática desse movimento se assemelha muito à prática neopentecostal. Uma cristã globalizada, apesar de participar de uma igreja evangélica, ela derrama água benta na casa, ela joga sal no telhado para proteger a sua casa. Um outro, cheio de dúvidas, pergunta se não seria bom fazer um despacho para despachar um provável despacho recebido.
É muito comum isso em muitas dessas igrejas televisivas neopentecostais que nós conhecemos. O corredor de sal grosso, tipo assim. Mas ainda, meus irmãos, o cristão globalizado é um solitário na multidão. A globalização prioriza o individualismo. Não sei se você já percebeu isso na sociedade em geral, mas isso tem afetado drasticamente o meio religioso também. Então a globalização prioriza o individualismo em detrimento do comunitarismo. Tudo é feito via eletrônica, via internet, sem contato com as pessoas. Caixa eletrônico, self-service e por aí afora. Percebe como as coisas vão ficando individualizadas? O contato, a comunhão, o comunitário, se já não se perdeu totalmente, estamos caminhando rapidamente para isso. E é interessante notar, e é preciso dizer a bem da verdade, que o homem foi criado por Deus para viver comunitariamente, não isoladamente. Já no princípio da criação do homem, quando Deus criou Adão, olhou para ele e disse: não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique só. O homem não é mais conhecido, infelizmente, como uma pessoa que tem nome, que tem identidade, que tem personalidade, mas é apenas um número na multidão que deve ser cadastrado, recadastrado, para não se perder. É isso ou não? Eu não estou mentindo. E você sabe que não. É muito fácil observar isso. E eu fico a me perguntar como a igreja tem tratado esse solitário, globalizado, que tem alma, que tem corpo, que tem espírito e que tem coração. E pensando nisso, chego à conclusão que nós precisamos ampliar o nosso ciclo de amizade, a começar aqui da igreja, entre os irmãos, irmão se importando com o irmão, a irmã se importando com a irmã. Isso não apenas nas reuniões dominicais, mas durante todos os dias da semana, na medida do possível, com um pouco de esforço, visitando um ao outro, promovendo alguma reunião de culto no lar daquele irmão, daquela outra irmã. Como tenho saudade disso em tempos de outrora. A semana toda os crentes estavam em comunhão. A semana toda, de alguma maneira, os crentes estavam se encontrando. A começar lá da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. Claro que aquele tempo era outro, tenhamos o cuidado. O mundo hoje é diferente. Os crentes estavam todos ali muito perto uns dos outros, então era mais fácil. Mas ali está um exemplo clássico daquilo que nós precisamos pensar e nos esforçar para praticar. Diz a Bíblia que todos os dias eles se reuniam, ora no templo, quando não no templo, nas casas, para comerem juntos, para orar juntos, para testemunhar do amor de Deus. E não há melhor testemunho do amor de Deus, querida igreja, queridos irmãos, quando procedemos desse jeito. Tanto é que lá em Jerusalém, as pessoas que eram de fora, ou seja, que não pertenciam à igreja, quando olhavam para aquele grupo ainda um tanto pequeno
de membros da igreja cristã primitiva, admirados, diziam: veja como eles se amam! Como estamos precisando disso hoje? Os nossos vizinhos, os nossos amigos, enfim, as pessoas em geral, olhando para a igreja, olhando para os crentes e com admiração, dizendo: veja como eles se amam. Eu também quero fazer parte desse grupo. Precisamos ampliar esse ciclo de amizade entre os irmãos. Você precisa participar mais ativamente, não ser um assistente nas reuniões, mas alguém que se envolve, um participante da escola bíblica dominical, um participante dos cultos de oração. Nós precisamos conhecer os nossos irmãos, precisamos saber das suas necessidades, para que possamos ajudar-nos mutuamente. E já me aproximando do final desta palavra, o crente globalizado, ele é um secularista cristão, se assim podemos chamar. Isso pode ser, para o mundo globalizado, tipo, tudo é possível. Definindo isso, doutrina, ética que rejeita toda forma de fé religiosa, tendo como direção apenas os fatos, ou diretriz apenas os fatos, influências e experiências da vida presente. Não há uma convicção. Aquele dito muito popular no meio de hoje, nos dias de hoje, não é? Cada um tem a sua verdade. Já conversei com muitas pessoas expondo a palavra de Deus e a pessoa olhava para mim e dizia: essa é a sua verdade, mas eu tenho a minha. Esse tipo de crente, ele consegue crer em tudo. Ele acredita em doentes, em gnomos, em cristais. Ele tem até incenso dentro de casa, pirâmides, tudo isso. Mas ele não consegue crer na palavra de Deus como deveria crer. Costumo dizer que ele lê Paulo Coelho, mas não lê o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus. E há muita gente hoje assim. Muitos cristãos que se assentam dominicalmente nos bancos das nossas igrejas, exatamente com essas características. Consome todo tipo de literatura, mas não estuda a Bíblia. E ainda tem a coragem de afirmar que é um cristão. O verdadeiro cristão ama a palavra de Deus. Jesus disse isso, que quem ama a Deus, ama a sua palavra. Pois que quando você ama alguém, você tem alegria e prazer de conhecê-lo mais, de conversar com ele, de estar próximo dele, não é assim? Pelo menos na minha experiência é assim. Eu gosto de estar com a minha esposa. Quanto mais tempo eu estou com ela, para mim é melhor, porque eu a amo. Assim também diz respeito a Deus. Se amamos a Deus, temos prazer na leitura, no estudo dedicado da palavra, né? Concluindo, meus irmãos, o cristão globalizado cada vez mais vai perdendo a sua fé. Essa é a triste realidade. Ele fica tão confuso no meio dessa situação, desse ambiente de globalização, que vai perdendo os valores da vida, os valores eternos, inclusive, e vai perdendo pouco a pouco a sua fé.
Eu conheço muita gente assim. Não tem muito tempo eu encontrei com um senhor, agora já um tanto senhor, porque nos conhecíamos ainda muito jovens numa igreja, e depois de muitos anos a gente perdeu contato. Quando tive a oportunidade de encontrá-lo, a primeira coisa que me sugeriu perguntar: e a igreja? Em que igreja você está agora? Ele abaixou a cabeça e disse: Joel, não estou em igreja nenhuma. Eu disse: como assim? Eu não acredito. Porque eu conheci esse jovem, de certa forma, muito ativo na igreja quando jovem, liderando grupos de jovens na igreja. Eu simplesmente fiquei estarrecido com a resposta dele. E ainda não acreditando, eu inquiri mais a fundo para me convencer de que aquilo que ele estava dizendo era verdade. E ele disse: sabe, Joel, eu cheguei à conclusão de que esse negócio de Bíblia, de igreja, isso não passa de história, de fábulas, para envolver a nossa mente e nos desviar daquilo que significa a verdadeira felicidade humana. E eu estou ali, extasiado diante do que ele falava, ainda com dificuldade de acreditar. Mas por fim ele disse: a minha história é muito longa, aqui na rua não dá para te contar os detalhes. Mas ele disse assim, olhando para mim, disse: Joel, o importante é ser feliz, né? E eu simplesmente respondi para ele, eu falei: olha, eu não sei qual é o conceito que você tem de felicidade, mas eu acho muito complicado e muito difícil, dentro daquilo que você está me expondo como a sua convicção de vida hoje, alguém na verdade ser feliz. Então o cristão globalizado, meus irmãos, cada vez mais vai perdendo a sua fé até apostatar definitivamente dela. Profeticamente, Jesus perguntou, aqui no texto que nós lemos, não é? No capítulo 18 de Lucas, no verso 8, ele diz assim: porventura, quando eu voltar, acharei fé na terra? Esse é o mundo globalizado, irmãos. E a igreja, por estar nesse mundo globalizado, o crente, por estar nesse mundo globalizado, precisa ter muito, muito cuidado. Porque Jesus está chegando e nós já estamos percebendo isso. Que muitas pessoas, grande número de pessoas, que se dizem cristãos, já não correspondem mais nas suas palavras, nas suas atitudes, que na verdade são verdadeiros cristãos. O alerta, meus irmãos, é que nós precisamos vencer esse movimento globalizado, que atinge não apenas a economia, a política, a comunicação, mas também está atingindo duramente a fé. É preciso dizer isto, em forma de advertência e de alerta. Eu vou citar alguns textos aqui de Apocalipse, palavras de Jesus, tipo no capítulo 2, verso 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com certeza, Deus tem falado conosco nesta hora, através desta palavra. Se você tem ouvido, ouça. E quem ouve, considera aquilo que ouviu. E ele acrescenta: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 11, ainda do mesmo capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E ainda o verso 17 do mesmo capítulo 2, quem tem ouvidos ouça. Está percebendo aqui a repetição? Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. É urgente, meus irmãos, que o crente em particular e a igreja nesse mundo globalizado que representa grande perigo para a nossa fé, dar ouvido àquilo que o Espírito do Senhor fala. Então no verso 17 ele diz, quem tem ouvidos ouça o que diz, o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Verso 26 do mesmo capítulo, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre todas as nações. E ainda Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E ainda o verso 12 e 21 do capítulo 3. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e do meu novo nome. Verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Essa é a palavra final, meus irmãos, na consideração desse tema do perigo do crente, do cristão globalizado. Vencer. Satanás vem trabalhando. Há muitos movimentos, um deles é o movimento chamado Nova Era, que tem uma mensagem muito sutil de Satanás. E que esse movimento, com a sua mensagem, sutilmente vem penetrando no ambiente religioso, no ambiente cristão. Por isso é preciso o quê? Dar ouvido o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz para você, meu irmão, o que o Espírito diz ao pastor Joel. Só assim nós vamos vencer. Esse é o desejo e também, ao mesmo tempo, é o desafio para você, para todos nós, ser um vencedor. Que possamos nos firmar cada vez mais em Cristo, a rocha dos séculos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. E oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez na presença do Senhor aqui, a palavra do Senhor foi proclamada, e através dela nós somos confrontados nesses últimos tempos em que estamos vivendo. Estamos rodeados, ó Pai, por muitos perigos. Por isso precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, aquilo que Ele diz à Igreja do Senhor, aquilo que Ele diz a cada um de nós, seus filhos, para que sejamos alertados e não sejamos enredados, ó Pai, por esse ambiente desse mundo globalizado,
que vem minando pouco a pouco as nossas convicções e, por fim, a nossa fé. Que o Senhor de nós tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja. Eis que o Senhor está chegando. E como o Senhor mesmo pergunta, quando aqui chegar, porventura, encontrará fé na terra? Ó Deus, assim te oramos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Amada do coração do Pai, cuidada pelo seu amor, com todas as bênçãos me abençoou. Eu sou menina dos seus olhos, sou sua flor. Seu amor por mim, Jesus provou, meu grande amigo, meu ajudador. Declare isso, mulher. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, vamos brilhar, vamos brilhar. Bem, nesse momento eu quero me dirigir a todas as mulheres, irmãs queridas, que fazem parte da Igreja Batista de Vila Pires. E a você também, mulher, que acompanha conosco este culto online, seja da onde você for e estiver nos assistindo. Dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Oba, que bom! Parabéns para todas nós, mulheres. E eu gostaria de dizer alguns trechos da poetisa Norma Penido. Ela diz assim, falando de mulher: o que falar de uma mulher no seu grande dia? Muitas vezes nos calamos sem saber o que dizer, por não encontrarmos palavras, canções ou poesia que possam explicar tão inexplicável ser. Para falar de uma mulher, é preciso olhar para a natureza, em busca da inspiração que este desafio requer, porque é quase impossível descrever a real beleza que existe escondida neste pequeno nome, mulher. Para falar de uma mulher, muitas vezes é preciso calar os nossos lábios e falar apenas com o coração, reconhecendo através da singeleza do seu sorriso o quanto Deus aperfeiçoou a rainha da criação. Para falar de uma mulher, é preciso ter sabedoria, porque, na verdade, a mulher não tem uma explicação. Falamos das suas virtudes, da sua beleza e harmonia, mas nunca entendemos os mistérios do seu coração. Para falar de uma mulher com maior profundidade, é preciso valorizar suas conquistas através dos tempos, os preconceitos quebrados, um lugar digno na sociedade, a guerra vencida, aplausos, homenagens, reconhecimentos. Para falar de uma mulher e dos atributos seus, falamos de
tudo o que é belo, de tudo que tem valor. Mas é indispensável olhar para o alto e falar de Deus, porque Ele criou a mulher para a sua glória e o seu louvor. Amém? Que Deus te abençoe, mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E nós não poderíamos encerrar esta transmissão sem parabenizar você, mãe, esposa, filha, que é dona de casa, que é empreendedora, que trabalha fora, que deixa muitas vezes de cuidar de si mesma, não é? Para cuidar dos filhos, do esposo, enfim. É uma lutadora, uma batalhadora. Que o Senhor te abençoe, que as palavras dessa pequena poesia possam encher, elevar o seu coração de alegria e gratidão. Feliz Dia da Mulher. E aproveitando aqui, eu, Joyce, quero parabenizar em especial uma mulher, que é a nossa querida irmã e esposa do pastor Joel Zverkovski, minha mãe, Ivone Flora Zverkovski. Hoje, domingo, 7 de março, é comemorado também o Dia da Esposa do Pastor Batista. E nós nos alegramos, irmã Ivone, pela sua vida, pelos anos dedicados ao trabalho do Senhor ao lado do pastor Joel, nessa luta, nesse ministério ao qual o Senhor também tem chamado a sua vida. E eu sou suspeita em falar, mas é admirável reconhecer minha mãe, o seu chamado ao lado do meu pai e ver o quanto vocês se completam nesse ministério e nessa obra. Então, aqui eu digo o nome da irmã Ivone, mas com esta minha palavra nós queremos manifestar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por todas as esposas de pastores batistas do nosso país, que hoje são lembradas de maneira virtual, não é? Na maioria aí das igrejas. Que Deus abençoe cada uma de vocês ao lado dos seus esposos, ao lado das suas ovelhas, nas suas igrejas. Que o Senhor seja engrandecido e louvado para todo sempre. Amém.